Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, o Edmilson Alves da Silva, o acusado de cometer o estupro nessa garota, essa menina de 12 anos, ele foi preso ontem pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em parceria com a Delegacia de Polícia Civil responsável pelo distrito de Altos e também em parceria com a Polícia Militar. Ele foi encontrado, foi localizado no município de Barras, na comunidade chamada Ingá. Estava na casa de familiares, foi para onde ele tentou se esconder, ele tentou fugir por lá. A gente agora há pouco conversou com a delegada titular aqui da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Ela explicou como foi o procedimento para prender o Edmilson e também quais os processos que vão acontecer a partir de agora. Vamos acompanhar aí a nossa conversa com a delegada Cátia Esteves. Ele estava no interior de Barras, a 50 quilômetros de Barras. Na verdade, ele não estava em Barras, né? E a gente, com a nossa investigação, com o auxílio da Delegacia de Barras, né? E a gente conseguiu cumprir o mandado. Na verdade, depois que saiu, ele não fugiu para lá depois que saiu o mandado. Ele já estava lá e ele ficava indo e voltando para Teresina. Então, ele já estava residindo lá. Quando aconteceu a denúncia, ele já estava lá, né? Nós tivemos duas denúncias, dois casos, duas situações, dois fatos. Em outubro e agora em junho. No primeiro momento, era uma situação que, pelo entendimento jurídico da autoridade policial, não seria caso de prisão. Ele tem bons antecedentes, toda aquela situação que você já sabe que, para decretar uma preventiva hoje, é uma situação, tem requisitos a serem cumpridos. Então, não basta a gente querer prender, a gente quer sempre quem comete crime. Só que não depende da gente, nem de juiz, nem de promotor. Depende principalmente dos requisitos legais, que tem que ser cumprido. Em outras situações, com o desenrolar da investigação, no final não impede que a gente também represente pela prisão do acusado. A palavra da vítima, esse tipo de crime não se tem testemunha. Raro nós termos testemunha no tipo de crime que nem esse, que foi essa situação. Então a gente não precisa de testemunha na situação para realmente formalizar o indiciamento dele, porque a palavra da vítima, ela é dada uma credibilidade total, porque é menor, porque é vulnerável, porque é toda uma situação que não se precisa prova. Porque se a gente fosse esperar por prova numa situação de cometimento de abuso sexual, nós não indiciaríamos nunca, porque nunca tem pessoas presentes. Mas eu ia fazendo um esclarecimento aqui. A maior parte das pessoas hoje ainda tem a ideia de que o acusado, o Edmilson, ele é realmente tio dessa menina. Na verdade, ele não é tio, ele não tem laços consanguíneos com essa jovem. Ele foi companheiro da irmã do pai dessa menina, né? O pai que já é falecido, então a irmã do pai teve um relacionamento durante um tempo com o Edmilson. Eles já haviam separados, não mantinham mais nenhum tipo de relacionamento. Francisco, viu, Chico Lima, é o seguinte, não é tio de sangue, mas era tio, porque estava com a tia dele, era companheiro da tia dele, é considerado como tio. Isso. Agora, o detalhe é o seguinte, a doutora Cátia Esteves até explicou aí por que em outubro do ano passado, quando aconteceu a primeira denúncia do estupro de vulnerável, nem o Ministério Público pediu, nem ela decretou ou solicitou a prisão preventiva do Edmilson, né? Ela explicou aí que não havia, ela não encontrou na lei os motivos. E aí, de outubro até abril, não é? Aconteceram as novas investidas do acusado contra a menor, terminando com a consumação do ato e a gravidez. E o detalhe é que a doutora Cátia falou aí nessa entrevista como o Edmilson recebeu os delegados, o que ele falou na hora que ele foi preso. Vamos conferir. O que ele falou no momento, ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ele disse assim, não, mas se for a situação, eu assumo a criança. Não é a situação, ele cometeu um crime, como eu disse para ele, olha, você cometeu um crime, você está sendo preso porque você cometeu um crime. Não é a situação de assumir ou não a criança, né? Eu acho que ele ainda não tinha realmente entendido a situação, né? Que ele tinha cometido um crime. Mas é impressionante, né, Chico Lima? Ele achava que o crime cometido, que ele estava sendo preso porque não queria assumir a criança. Nada a ver, ele estuprou uma vulnerável de 12 anos. Será que ele acha que isso é
É um fato da vida e não um crime horroroso, meu Deus. Pois não, Chico Lima? Essa percepção dele, Amanda, inclusive deixou as policiais chocadas, né? Quer dizer, o fato dele não se dar conta de que cometeu um crime e que, se fosse o problema, ele assumiria a criança. É um problema que a polícia ainda vai ter que conseguir resolver. O depoimento dele ainda não foi tomado, ele ainda não foi interrogado. Ele está aqui em Teresina já, mas não foi divulgado o local onde ele está sob custódia, para a segurança dele também, para que a polícia possa gerir, porque há uma revolta com relação a esse caso. Mas é aquilo que você falou, né? Ele não é tio consanguíneo dela, mas como ele conviveu com a mãe, conviveu com a família, ficou sendo considerado como tio. Inclusive foi isso que facilitou esse contato dele com ela. Quem vai explicar melhor para a gente é a Socorro Arraes, que é conselheira do 4º Conselho Tutelar aqui de Teresina, que está acompanhando o caso desde o primeiro, né? Desde o outubro, que quando foi a família já procurou o Conselho Tutelar para falar já do assédio. Chico Lima, a gente está mostrando aí a foto do Edmilson Alves da Silva, que foi preso ontem e já foi trazido aqui para Teresina. Pode prosseguir. Tá certo. Pois então, conselheira, houve realmente esse contato primeiro. Inclusive, a senhora estava dizendo que da primeira vez o Ministério Público chegou a pedir a prisão dele. Na primeira denúncia, o Ministério Público encaminhou para o juizado. Foi ajuizada uma ação. A doutora Vera mandou, eu acredito, para a 7ª Vara, onde iria correr todo esse processo de apuração do caso e tudo, certo? Ficou na 7ª Vara. E como nós sabemos, o juizado é para quase todo o estado do Piauí. E agora, em abril, houve a confirmação de um estupro, ele foi à via de fatos. A adolescente ficou sob ameaça, a família do mesmo jeito. Em junho, houve novamente o estupro e, segundo a adolescente, dessa vez ele portava uma arma de fogo, certo? Ontem nós estivemos com a mãe, com a adolescente e a equipe do Sanvis para que, Amadeus, fossem assinado o consentimento da família em relação à interrupção da gravidez da adolescente. Foi acompanhado com o Conselho Tutelar e o advogado da Ordem dos Advogados de Seção Piauí, doutor Eudes, e acredito que dentro de poucas horas ou dias, é questão de dias, para esse procedimento acontecer. Quer dizer, a expectativa é que até a semana que vem o procedimento de interrupção da gravidez dessa menina ele seja realizado. Com certeza. E assim, dizer que ela ontem teve um acompanhamento com uma psicóloga. Após todo esse processo, ela vai ser acompanhada pelas técnicas do CREAS Leste, que já estão todas prontificadas e para fazer o atendimento e o acompanhamento à adolescente e à família. Como é que está essa criança hoje, conselheira? Qual é o estado psicológico dela? Olha, o estado psicológico dela, ela evita até em falar, porque é assim, ela tem 12 anos, mas a gente percebe que ela tem uma mentalidade de 10, 11 anos. Ela ainda está muito assim, como se diz, ela ainda não caiu a ficha, tá entendendo? De que ela está carregando dentro de si um ser que foi gerado de um ato cruel e covarde. E é difícil também para a família, né? Como é que a família está lidando com isso? A gente falou há pouco que o pai da jovem, ele já faleceu, a mãe é quem mantém a família, ela tem um irmão, né, um pequeno também, quer dizer, a situação, a gente tem uma intervenção do estúdio? Pois não, Amadeu? Eu queria saber, Chico Lima, quando acontecerá a interrupção da gravidez, né? Que é assim que chama, não é aborto. Quando acontecerá a interrupção da gravidez? Amadeus, essa interrupção, primeiro vai se passar por uma triagem. O
O diretor da maternidade vai decidir, eu acredito que dentro de poucas horas ou questão de dias, isso vai acontecer. Eles ficaram de comunicar ao conselho, porque aonde a mãe reside, a telefonia é muito ruim o sinal, então para que não haja mais nenhuma intercorrência, nenhum, como é que se diz, desencontro, o conselho vai ser acionado. Tá certo. E com relação ao acompanhamento da família, como é que está? A mãe, ela tem acompanhado, tem dado esse suporte necessário? A mãe tem acompanhado, a mãe deixou de trabalhar, a mãe continua dentro de casa, os meninos não têm um abandono intelectual e, assim, a família hoje, eu acredito que estão vivendo simplesmente do Bolsa Família porque a mãe teve que deixar de trabalhar, como eu já disse em outras reportagens, dorme de dia e à noite vigia a casa, a residência. A gente agradece, então, a participação da Socorro Arraes, que é a conselheira do 4º Conselho Tutelar aqui de Teresina, Amadeu. Então, aí está a situação que esse acusado criou. Além de causar esse trauma do crime bárbaro que cometeu, ele ainda comprometeu toda a família da criança, porque a mãe teve que deixar o emprego para poder vigiar a casa, porque estava com medo dele aparecer durante a noite e fazer alguma maldade, algum outro crime, cometer algum outro crime com qualquer membro da família. Ele continua preso, a delegada ainda vai interrogá-lo, ainda não foi interrogado, mas por medidas de segurança, até para facilitar o trabalho da polícia, ainda não foi divulgado onde é que ele está sob custódia. Amadeu.